Olá, gracinhas da Tati, tudo bem? Hoje, primeiro vídeo do ano, e eu venho com um recado da espiritualidade, que é e uma reflexão, né, sobre esse recado, né, uma explicação dos processos que a gente tem na psique para ficar apegado à situação da jornada de chama gêmea, né? Então, assim, acabei de acordar e quando eu acordo, parece que eu acordo com o meu HD cheio pra falar com vocês. Parece que eu tenho uma série de informações. Então, assim, gente, é preciso desapegar desta jornada, assim, não da jornada, de toda a situação que envolve, né? Do gêmeo, da espera, de você ficar procurando respostas no oráculo, procurando aquilo que você não tá conseguindo enxergar, o oculto e tal, né? E mudar o foco da jornada de chama gêmea para o foco autoconhecimento. Tá? Isso é necessário. Ok? Eu vou continuar com as tiragens e tal de tarô. Vou tentar focar muito mais no que você precisa olhar para si mesma. Pra gente tentar mudar esse foco, que eu sei que é bem difícil, tá? Principalmente, assim, no período de afastamento inicial, assim, é bem difícil isso ser superado, né? Mas é uma forma que a mente tem de fugir daquilo que você precisa olhar dentro de você, tá? A jornada de chama gêmea, ela é muito erroneamente descrita por muitos, né, como um encontro perfeito, de amor perfeito, de, né, daquela romantização de alma gêmea, né. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, né, já são pessoas que estão dentro do processo, já viram um monte de informação, um monte de canal, um monte de gente falando sobre isso. E normalmente são pessoas, pelo que eu percebi, acima de 30 anos, que já tem uma bagagem de vida, né, que já traz um histórico de relacionamentos, normalmente relacionamentos tóxicos, abusivos e, enfim, trazem uma carga assim do qual você passou por situações bem difíceis, superou essas situações, conseguiu vencer, né, essas dificuldades financeiras, emocionais e tudo mais, né? E antes de encontrar o gêmeo, estava já em um patamar tranquilo, em um patamar mais equilibrado, né? E aí chega o ser e te bagunça de novo. Então, assim, eu vou falar com vocês sobre um assunto, do nosso inconsciente, de aprendizados que a gente toma na infância, que internalizam no nosso inconsciente e interferem na nossa vida posterior, tá? Então, você viu aí uma série de informações sobre chamas gêmeas que fala sobre o encontro com a sua contraparte divina, né? Com aquilo que seria o perfeito na sua visão, certo? E o que é isso,
dentro do inconsciente? Nada mais é que uma idealização de um relacionamento. E aonde a gente começa a ter essa idealização? Nos contos de fadas infantis, né? Nas histórias de filmes, que são sempre feitos com os mesmos arquétipos, né? Com os mesmos personagens de uma mulher encontrando o seu príncipe, encontrando o homem perfeito e tudo mais, certo? E isso vem, olha só, gente, para quem assistiu meus vídeos aí referente ao autoconhecimento, referente às curas, né? Já ouviu falar de mim que todas os nossos aprendizados que ficam no inconsciente estão lá na criança, né? Na fase infantil. Na fase onde a gente está percebendo tudo ao nosso redor, através dos nossos sentidos, e através disso aprendendo o que é o que, né? O que é pai, o que é mãe, o que é homem, o que é mulher, o que é casal, o que é relacionamento. Todas as informações que a criança ela recebe na infância são bases de aprendizado, tá? São coisas que ela aprende e internaliza no inconsciente dela. A gente tá falando aqui de criança interna, né? Criança interior. E através da nossa infância a gente cria as crenças, as idealizações, tá? E essas idealizações, elas ficam internalizadas no inconsciente como verdades absolutas para você. Aqui eu vou explicar o porquê que a gente se apega tanto à jornada de chama gêmea, tá? Obviamente que há um magnetismo energético, né, que dificulta ainda mais a gente se desapegar dessa situação. Mas há também a questão psicológica, né? Então, a jornada de chama gêmea, na visão da criança, é um conto de fadas. Então, lá atrás, a gente assiste filmes, desenhos, histórias de contos de fadas, de coisas do tipo. Vou dar um exemplo. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu me lembrei que minha mãe me deu um livro quando eu era pequena, e eu lembro até hoje das ilustrações, um livro da Disney, daquele conto de fadas da Bela Adormecida, né? E a Bela Adormecida, acho que todo mundo conhece a história, é aquela que ela é enfeitiçada pela bruxa para dormir quando completa acho que 15 anos, e ela só poderia, né, para adormecer, e ela só poderia acordar se ela tivesse o beijo verdadeiro do amor, né? Então, um homem iria salvá-la, um homem iria acordá-la, né? Deixando ela na espera. Então, assim, essas histórias, elas entram no seu inconsciente, tá? Obviamente que quando a gente cresce, as dificuldades da vida, né, as quedas das ilusões que a gente cria diante de relacionamentos idealizados e tal, faz a gente alterar essas crenças, mas não alterar de forma profunda, mas sim de forma superficial. Você começa a não acreditar mais, né, em conto de fadas, não acreditar mais em relacionamento, em casamento ou coisas do tipo, não por um viés profundo, mas por uma autoproteção do ego para não sofrer, tá? Então, antes de você encontrar o seu gêmeo, você já não acreditava nessas coisas mais. Mas eu acredito muito que muita gente que me assiste gostava de assistir coisas fantasiosas, filmes fantasiosos, doramas. Tô generalizando, tá, gente? Mas
a maioria das mulheres gostavam de assistir coisas que a gente sabe que não é real. No mundo real, assim, né? Essas idealizações de amor perfeito, de casal perfeito, de comercial de margarina, sabe? De encontrar a pessoa que te complete, digamos assim, né? Sabendo, mesmo sabendo que ninguém te completa, só você mesma, tá? Então, os contos de fadas na infância, eles interferem muito no que a gente entende sobre amor, sobre relacionamento, sobre família, tá? O que ele traz pra gente? Por exemplo, o conto da Princesa e o Sapo, o conto da Bela e a Fera, né? Traz pra gente de que a mulher pode transformar um homem, né, um sapo em um príncipe, uma fera em um belo, né, digamos assim. Que nós transformamos as pessoas, né, que a gente consegue mudar alguém. E o que é a jornada de chama gêmea? Né? É ele trazer mudanças para você e você levar mudanças para ele. Né? Então, é você colocar uma responsabilidade em você de mudar o outro. E não é isso. Não é isso. Não é você. É ele. E a gente se apega a essa situação nessa crença também, inconsciente, tá? As crenças que eu tô falando são coisas inconscientes que você não tem a consciência de perceber que você tá apegada a situações de salvar alguém, de ser a salvadora, a síndrome da salvadora, né? Então, assim, essa é uma das crenças. Outra crença da espera, que é a da Bela Adormecida, né? De esperar o príncipe, sei lá. Tem também aquela Rapunzel, né? Da trança lá, que você fica esperando o príncipe enfrentar o dragão, subir na torre. Eu nem lembro se era dragão, mas acho que era. Então, assim, é a espera de ele vir te buscar, de ele vir te salvar, a espera do homem, né? Da referência masculina. Então, assim, é outra situação que tá dentro do jornal de chama gêmea, espera. E a terceira, que é a terceira energia dentro da relação de chama gêmea. Então, sempre tem uma terceira energia dentro de um conto de fadas. Que é o quê? Por exemplo, a Malévola da história lá da Bela Adormecida, né? Eu acho que é. Né, sempre tem a bruxa, a madrasta, né, que atrapalha a união. Tem aquela outra do sapatinho, eu esqueci o nome dos contos de fada, gente, mas tem aquela que esquece o sapatinho lá na festa do príncipe, o príncipe, né, fica procurando ela, e quem tá atrapalhando é a madrasta, né? Então, quem atrapalha a Bela Adormecida é a bruxa malévola, pro príncipe salvá-la, né? Então, assim, tem sempre uma terceira energia, tá? Então, essas concepções que estão no seu inconsciente, você pode até não lembrar que conto de fadas você assistiu, que desenho você assistiu, que tipo de filme que você assistiu, você pode não lembrar. Mas esses conteúdos estão presentes no meio de comunicação, que é onde a criança absorve muito. Eles estão presentes o tempo inteiro. Pode não ser o conto de fadas em si, mas os filmes, eles são baseados nesses arquétipos, muitos filmes. Então, quando a criança assiste, ela internaliza aquilo como real, como verdade. Ela não tem a compreensão de que aquilo não é real. É igual até pessoas adultas têm medo de filmes de terror, gente. Ou crianças, né? Por quê?
Aquilo é uma ficção, aquilo não existe. Para que ter medo? A criança, ela não sabe que não existe. Ela não tem esse raciocínio, essa concepção, essa consciência. Né? Para ela, tudo que ela está ouvindo, tudo que ela está vendo, tudo que ela está absorvendo, é real para ela. E essa realidade entra no inconsciente de uma forma que você vai idealizar isso mais para frente, querer isso mais para frente. Então, quando vem a jornada de chama gêmea, o apego é grande porque ele tá sendo influenciado pelas idealizações que você teve na infância. Olha como o universo é perfeito, né? Faz a gente ter uma idealização inconsciente de um amor, de um relacionamento na infância, para quando a jornada chegar, você ficar, nossa, inconscientemente, ok? Então, é necessário você desapegar da crença do ideal da chama gêmea, tá? Olha, quando a gente... vocês fala, mas vocês podem estar pensando assim, mas eu não acredito mais, não acreditava mais nisso. Eu também não. Então, assim, a gente não acreditava mais nesse tipo de coisa, nesse tipo de relacionamento, por mais que a gente assistisse filmes, doramas ou coisas do tipo romântica, né? Romantizando, né, toda a relação, mas você estava com essas informações no seu inconsciente. E quando o gêmeo chega, isso é despertado. Esse adormecimento dessa crença de ideal é despertada. E você se agarra a ela com unhas e dentes. Você se agarra a ela porque é uma coisa que você sonhou quando criança. Né? A jornada de chama gêmea, ela vai direto nas coisas infantis. Eu não sei se você teve essa sensação, eu tive com meu gêmeo, de algumas vezes eu me sentia uma criança perto dele, assim. Eu sou mais velha que ele, mas eu me sentia com aquela coisa de adolescente, sabe? Com aquela... a jornada, ela tem o dom de levar você pra lá de novo, sem você perceber, tá? Eu tô falando aqui, vocês talvez consigam perceber isso conscientemente, mas na hora você não pensa, pô, tô indo lá pra minha infância, tô indo pra minha adolescência, você não pensa na hora que você tá revivendo uma fase da sua vida, mas é isso que traz a chama gêmea, esse reviver. Por quê? Porque para curar essas questões da infância, essa idealização. Então é por causa dessa idealização que a gente fica pegado na jornada de chama gêmea, na situação. E não pode ficar pegado de achar que só existe essa pessoa. Uma outra questão da idealização dos contos de fadas, tá? É colocar essa relação, aliás, é colocar a vida afetiva como prioridade na sua vida, né? Porque quando a gente tá lá no conto de fadas, o que acontece com a mulher, né, do conto de fadas? O que ela faz no conto de fadas? Ela não trabalha, ela foi feita para ser uma dona de casa, para fazer coisas de casa, né? Os contos de fadas estão tendo alterações, né? Como o filme Malévola, que houve uma grande alteração, né? De arquétipos, né? Agora não é o príncipe que salva a princesa, é a Malévola, que na verdade era uma figura materna ali que protegia ela, né? E que vem para mudar a concepção de que não é um masculino que vai salvar o feminino,
é você, é o próprio feminino que salva o feminino, é você mesma, né? Então, assim, desculpa. E aí, a outra concepção, né, que eu tava falando sobre a crença do que traz os contos de fadas, é de que a vida afetiva, a vida com o príncipe, é o mais importante, é o centro, né? Porque é isso que tem nos contos de fadas, não mostra ela dando mais valor para a vida financeira dela, para a vida profissional, para ela mesma, né? O foco é todo no príncipe. O desejo de estar com aquele ser, de ser amada por aquele ser, de ser desejada por aquele ser. Né? Então, assim, eu fiz aqui para vocês uma coisa assim, uma comparação até que meio boba, né? Vocês podem até pensar que é bobo o lance do conto de fadas, mas é algo que o conto de fadas traz um aprendizado no inconsciente da criança, que ela tem como verdade. E isso influencia na vida adulta, fazendo com que ela fique na espera de um salvador, fazendo com que ela que é o caso da jornada de Chama Gêmea, você não tem que ficar em espera de nada, né? Fazendo com que você coloque como foco a vida afetiva e não você, e não as suas conquistas pessoais, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida educacional, né, de você estudar, de você crescer. Então, a maioria das pessoas, por exemplo, vão procurar tiragem de tarô por causa da vida afetiva, né? As grandes angústias que nós temos é por causa da vida afetiva. Existem, né? Existem exceções de pessoas que realmente se angustiam com a vida material, né? Com a vida financeira. Os famosos terra aí, touro, capricórnio, enfim, os signos de terra, né? São mais racionais e tal. Se eles não estiverem bem financeiramente, eles não estão bem com nada, né? Mas na maioria do feminino, que é a parte emocional da coisa, né? Ela valoriza muito a parte afetiva, esquecendo de si mesma, esquecendo do seu crescimento pessoal, esperando por alguém que você não tem que esperar. Então você tem que soltar essa situação, tá? Soltar. Eu postei aí acho que foi ontem, algo nesse sentido, de soltar a situação, de deixar fluir, né? Enquanto você tá presa nessa situação, querendo saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que ele tá sentindo, o que ele não tá sentindo, se ele tá passando pela noite escura da alma, se não tá, esquece, tira o foco da jornada, tira o foco deste ser, né? Reflita aí quais os ideais, qual o conto de fadas que você tá presa e se desprende disso. Entende? Você não tem que transformar ninguém, você não tem que mudar ninguém, você não tem que ajudar ninguém, você tem que fazer por você mesma. Não existe uma terceira energia dentro dessa relação. Não existe. Isso é o que você acredita. Porque quando é para acontecer, nenhuma terceira energia vai atrapalhar. Não existe. Tá, existe o fato de que não está na hora e acabou, aceita. Então esse videozinho foi basicamente para trazer um recado da espiritualidade de que esqueça os canais de Chama Gêmea, esqueça os conteúdos de tarô,
e se volte para o autoconhecimento. Eu vou fazer mais vídeos de autoconhecimento, de processos de psique, de emoções limitantes, de feridas da alma, né? As feridas emocionais. Eu vou trazer para vocês isso, tá? Pra gente, eu vou continuar fatiando, eu vou dar umas olhadinhas de vez em quando. Mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser em você, sabe? Você já sabe qual é a sua missão dentro do seu propósito de vida? Você está na sua missão? Como que você pode alcançar a sua missão? O que está te impedindo de fazer o que você quer? Será que você não está colocando muitos obstáculos para uma coisa que é só ir lá e fazer? Porque os obstáculos são uma forma de você se auto-sabotar, de você não estar acreditando em você mesma. Será que você está assumindo quem você é? Assumir quem você é você conseguir assumir suas coisas. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você faz o que você quer da sua vida. Existe um negócio muito importante. Vou fazer aqui um desenho. Eu e os desenhos, né? Vamos ver se vocês conseguem. Eu e os desenhos. Olha, eu não sou ninguém sem uma lousa. Eu gosto muito de lousas. Porque eu preciso desenhar para explicar as coisas. Eu vou explicar o triângulo. O triângulo do equilíbrio emocional. Vamos ver se dá para ver. Dá para ver? Um triângulo. O triângulo, ele é conhecido porque tem as três, né? As três pontas aqui são de igual tamanho. Então, isso daqui tem que ser de igual peso. O pensamento, a emoção e a ação. O que significa isso? Que aquilo que você sente, você pensa, e aquilo que você pensa, você sente, certo? Esses dois aqui. E o que você expressa, a sua ação diante disso tem que ser igual. Então, por exemplo, você tá indo para uma reunião de família que você não queria ir. Aí você sente raiva, porque você tá sendo obrigada a ir. Pensa, né? Que merda, vou ter que ir. Pensa. Aí e vai, né? Contra a sua vontade. E quando chega lá, tudo bem? Tudo bem. A sua expressão é de tudo bem, né? Por que você foi? Por que você fez essa ação que você não queria ir? Porque eu tinha que ir. Não, você não tinha que ir. É sua escolha, é sua opção. Você está condicionado a fazer coisas que você acha que tem que fazer e não tem que fazer. Você tem que fazer o que você quer. Então, começar a se respeitar nesse sentido. Começar a não rejeitar o que você deseja para você, né? Você tá conversando com uma pessoa que você, sei lá, que a pessoa não é tóxica para você e tal. Bom, primeiro, o que você tá fazendo com essa pessoa tóxica, né? A gente já conversou sobre energia e assim, a pessoa tóxica, ela intoxica não só a sua energia, como sua mente, né? É um vírus, entende? Um vírus que você pode pegar. Então, se afaste de pessoas tóxicas, se afaste daquilo que não vai somar com você. Bom, aí a pessoa tá lá falando, aí você tá lá ruminando o negócio, né? Que ela tá falando.
já tá te dando raiva de estar lá, já tá te dando, você pensa com raiva, e aí você fala, tudo bem. Ah, é, e fica, sabe, gente, o que você pensa, o que você sente, você tem que expressar, você tem que botar pra fora, você tem que se tornar alguém autêntica, alguém que respeita a si mesmo, respeita as suas verdades, respeita o que você quer ser, o que você quer, o que tá dentro de você. É respeitar isso, tá? Se libertar de limitações que foram condicionadas em você, que você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Beleza? Nem lembro porque eu comecei a falar disso. Mas enfim, gente, se desapega da situação de jornada de chama gêmea, perceba as idealizações que você está fazendo em cima desse assunto, tá? O mais importante não é ele, é você. O foco da sua vida não é o afetivo, é você com você mesmo, é o seu profissional, o seu crescimento, as suas coisas, tá? Não existe uma terceira energia aí, tá? Tire essa idealização também da cabeça, essa crença, né? O que existe é um momento que não é agora, não é agora e vai viver sua vida, tá? Não fique à espera de nada, ok? Vai viver sua vida. E é isso, gracinhas. Um beijo a todos e até a próxima.